Na aula passada, nós apresentamos a vocês os 13 princípios fundamentais da fé judaica, que foram trazidos a nós através do conhecimento de um grande sábio judeu denominado Ramban ou Maimônides, Moshe ben Maimon. Ele viveu há cerca de 800 anos atrás, tendo falecido ali no ano 1204 da nossa era. Hoje a gente vai começar a abordar com vocês cada um dos 13 princípios da fé judaica. E nada melhor para iniciarmos essa abordagem pelo começo de tudo: Deus. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos abordar o primeiro dos 13 princípios fundamentais da fé judaica. Nesse livro aqui, Ani Ma'amin, do Rabino Aryeh Kaplan, na introdução dele, feita pelo Rabino Baruch Taub, nos diz assim: a formulação de um sistema de disciplina judaica é em si mesma mais profunda do que a própria disciplina. Ao estabelecer os 13 princípios da fé judaica, Ramban, Rabi Moisés Maimônides, está afirmando que ser judeu já é, por si só, uma obrigação, e com isto desfaz o mito de expressões ditas com muita frequência e facilidade, como eu sou judeu de coração. Ser judeu de coração requer o cultivo de um senso de obrigação para com a essência do judaísmo. Não adianta você dizer, eu sou judeu do coração. Na verdade, ser judeu de coração é conhecer os princípios fundamentais da fé judaica e colocar em prática toda a Torá, todos os princípios de fé que uma vez foi dada aos filhos de Israel pelo próprio Deus, através de um grande sábio, Moshe, Rabbeinu Moshe, o grande mestre que trouxe a Torá aos filhos de Israel. Bom, vamos ler então qual é o primeiro princípio da fé judaica. Ani ma'amin bemunah shelema shehaborei itbarach shemo hu borei umanheg lechol haberuim vechol levado asa veose veyase lechol hamasim. Eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, ele só fez as criaturas e as dirige, e ele só fez, faz e fará todas as obras. Bom, parece meio óbvio, né? Parece óbvio, todos nós, todo religioso em geral, diz que Deus criou todas as coisas. Mas na verdade não é tão simples assim, né? Toda a criação não é tão simples assim, né? Desde o princípio criou Deus os céus e a terra, mas não parece ser algo tão simples, porque há uma questão com relação aos dias, há outras questões. Será que Jesus estava presente na criação? Será que os anjos? Será que tinha outro ajudando Deus na criação? Bom, o princípio fundamental da fé judaica, o primeiro princípio, é sobre o Deus Criador. E nada melhor do que a gente ler na Torá, né? Quando Deus criou todas as coisas. Vamos então ler Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. E nós vamos ler na versão do Rumash da Torá, que é vendido pela editora Sefer. No princípio, criou Deus os céus e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: seja luz, e foi luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão. E chamou Deus à luz dia, e à escuridão chamou noite, e foi tarde, e foi manhã, dia 1. Vários textos apontam que na criação havia um único Deus, o único Deus que criou todas as coisas. Como diz no princípio fundamental, ele só criou todas as coisas, ou seja, ele sozinho. Nós vamos ler aí no comentário da Torá, nessa mesma Torá da editora Sefer, na página 1, diz assim: no princípio, Bereshit,
ou por causa de Ereshit. O Talmud proclama que o universo não teria sido criado se não fosse pelo mundo espiritual, pela palavra divina, pela Torá, chamada de Reshit, o princípio de tudo. Isso está lá em Pesachim 68. Criou Deus. Aí há um termo Elohim, que as pessoas falam Elohim é deuses, né? Então, aí você já começa a ver que há discrepâncias no pensamento, né? Não no pensamento judaico, mas no pensamento em geral. Elohim, Deus, tem em hebraico a forma plural, para indicar que Deus compreende e unifica todas as coisas infinitas e eternas. E para que não se pense que são muitos deuses, o verbo bará, criou, foi empregado no singular, imediatamente depois de Elohim. Ou seja, Elohim quer dizer deuses, quer dizer que Jesus estava junto, ou os anjos, ou outros deuses. Mas daí está bará. Bará é singular, quer dizer que uma pessoa só, ou um ser só, criou todas as coisas. O exegeta chamado Avraham Ibn Ezra, que viveu no ano 1089 até o ano 1164, argumenta que esta palavra não é nada além de um plural majestático, concebido pelo homem devido às múltiplas e ilimitadas manifestações de Deus. Então a gente vê aqui que há um só Deus que criou todas as coisas. Vamos ver agora, aqui no livro Anima Amém, os princípios de Maimônides, os fundamentos da fé judaica, o que Aryeh Kaplan, o rabino, o autor desse livro, nos diz sobre o primeiro princípio. O primeiro princípio trata da crença na existência de Deus. Existe um ser perfeito sob todos os aspectos possíveis, que é a causa derradeira de toda a existência. Porque foi Deus que criou. Ele é a causa derradeira de toda a existência. Toda a existência depende dele e é derivada dele. É inconcebível que ele não exista. Então, é inconcebível acreditar que não foi Deus que criou todas as coisas, porque se você não acreditar que foi Deus que criou todas as coisas, que veio de um processo natural, todas as coisas, que o homem vem do macaco, você não crê na existência de Deus. Se ele não existisse, tudo o mais também deixaria de existir e nada restaria. Se, porém, pudéssemos imaginar que nada mais existisse, ele não deixaria de existir. Ele não seria diminuído de maneira nenhuma. Apenas Deus é totalmente autossuficiente e, portanto, unidade e soberania pertencem só a Ele. Ele possui tudo o que necessita em si mesmo e não precisa de absolutamente mais nada. Tudo o mais, porém, seja um anjo, seja uma estrela ou qualquer coisa associada a eles, nas alturas ou aqui embaixo, todos dependem dele para a sua própria existência. E a Torá nos ensina este primeiro princípio no primeiro dos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor, teu Deus. Como eu já tenho falado nesse vídeo, né? Há segmentos que dizem que Jesus estava presente na criação. Há outros que dizem os anjos. Há outros que dizem, não, façamos, quando ele fala façamos. Aqui, Ibn Ezra fala que façamos é um plural majestático, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vários rabinos vão dizer que Deus tomou da terra, de todos os elementos e falou, vamos fazer juntos, dando a oportunidade de toda a criação ser parte na criação do homem. Mas o fato é que, ao criar todas as coisas, Deus estava sozinho. Mashiach já existia, Jesus já existia. Não, Mashiach existia como um conceito na mente de Deus, tá? Não como um ser humano, mas o conceito de Mashiach. Quando o homem pecar, o Mashiach vai trazer a restauração ao homem. Agora, vamos ler alguns versículos da Bíblia que nos apontam para Deus, o único Criador. Abra sua Bíblia aí em Jó capítulo 38, quando Jó, depois de se reconhecer como
um grande tzadik, como um grande homem, Deus o repreende. E ao repreender Jó, Deus mostra a sua soberania e a sua criação. Diz assim, Jó capítulo 38. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu, Deus, um único, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Hoje o homem acha que tudo depende do homem, que ele é criador, que ele também pode criar. Haja vista aí as pessoas tentando criar, criar novos seres. Então, o homem entende que ele também faz parte. O homem se julga muito superior. Mas Deus, ao conversar com Jó, que se achava o grande justo da terra, Deus fala para ele: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus continua questionando: onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu criei? No fim, toda a obra da criação, desde os céus e a terra até o hipopótamo, a obra-prima da criação de Deus, Deus tomou e formou sozinho. A gente viu em Jó, mas agora vamos ver em Salmos. O salmista nos diz no capítulo 33, versículo 6 até o versículo 9. Os céus por sua palavra se fizeram, pela palavra de Deus se fizeram os céus, e pelo sopro da sua boca o exército deles, o exército dos céus. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Temei ao Senhor, tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Nada mais claro do que a palavra do salmista, Ele falou e tudo se fez. Ele, um Deus, o único Deus, criador de todas as coisas. Agora vamos à palavra do profeta, o profeta Isaías. Um dos princípios da fé judaica, fala: eu creio que a palavra do profeta é verdadeira. Todas as palavras dos profetas são verdadeiras. Então vamos ver a palavra do profeta Isaías no capítulo 44, versículo 24. Será que é verdadeira? Vamos ver o que Isaías nos diz. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Deus deixa muito claro, através das palavras, seja do salmista, seja dele mesmo falando a Jó, ou seja do profeta Isaías, ainda que Isaías diga: assim diz o Senhor. Então foi Deus quem falou, usando a boca do profeta Isaías. Eu sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. E agora eu quero trazer para vocês o pensamento de um rabino mais atual, vamos dizer assim, Rebbe Nachman de Breslev, que viveu no século XVIII, ali no ano 1772 até o ano 1810. Viveu pouco, Rebbe Nachman, mas no seu livro Likutei Moharan 64, de 2 até o 4, ele escreve assim: Deus criou o mundo como consequência da sua compaixão. Pois ele queria revelar a sua compaixão, e se a sua criação não tivesse acontecido, a quem ele teria mostrado a sua compaixão? Ele, portanto, criou toda a criação, desde o início de Atzilut, o ponto mais elevado do mundo espiritual. A propósito, no nosso canal aí tem um vídeo do Rosh Malachi chamado Os 7 Céus, tá? Os 7 níveis celestiais, você pode buscar aí no nosso canal, que você vai aprender um pouco mais a respeito. Mas desde o início, desde a Atzilut, desde o lugar mais elevado dos céus, do mundo espiritual, até o ponto central do mundo corpóreo, a fim de demonstrar a sua compaixão. No entanto, quando Deus quis criar o mundo, não havia lugar para criá-lo.
uma vez que não havia nada além de Ein Sof, ou o infinito, ou o próprio Deus. Ele, portanto, contraiu a luz para os lados e, por meio dessa contração, o espaço desocupado foi feito. Então, dentro desse espaço desocupado, todo o tempo e o espaço passaram a existir, sendo esta a criação do mundo. Desde o começo, desde o começo, quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou o espaço para colocar os céus e a terra. E a partir de então, todas as coisas foram criadas. Havia o tempo de todas as coisas. Muitos vão discutir acerca de quanto era esse tempo, né? Aí alguns falam, a Terra tem milhões de anos ou bilhões de anos. Como coadunar tudo isso com a palavra de Deus? Bom, tarde e manhã, o tempo de Deus, ele tem a ver com o tempo de Deus mesmo, né? O salmista lá, a palavra de Deus fala que para Deus 1000 anos são como um dia. Então, talvez existam de fato eras nesse primeiro período da criação, e o dia, como nós conhecemos, passou a ser, vamos dizer assim, 24 horas no quarto dia, a partir do quarto dia, com a criação do sol e da lua, um para governar o dia e o outro para governar a noite. Mas enfim, isso é uma outra discussão. O fato é que, por causa da sua compaixão, para mostrar a sua compaixão, Deus criou todas as coisas. Então, esse é o primeiro princípio fundamental da fé judaica, de que Deus é a causa de toda a existência. E eu vou reler com vocês aí o primeiro princípio da fé judaica. E se você tem o Sidur Rinat Israel, está na página 120. Eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, Ele só fez as criaturas e as dirige, e Ele só fez, faz e fará todas as obras. Se você for buscar na canção Igdal, o começo da canção Igdal, composta ali mais ou menos 100 anos depois da morte de Moshe, nos diz assim: Igdal Elohim Hai veishtabar nintzav ve'enet el metziuto echad ve'en yachid keichudo nelan ve'en sof learduto. Exaltemos o Deus da vida e demos-lhe glória. Ele existe, mas a sua existência não é limitada pelo tempo. E daí já vem, ele é um e a sua unidade é inigualável, infinita. E daí a gente segue para o segundo princípio da fé judaica. Que Deus dê a você o discernimento e que Ele possa fazer brotar em você a fé genuína de que há um só Deus, Criador de todas as coisas, e que Ele, único, fez todas as coisas a partir da sua compaixão. E que Deus tenha compaixão de todos nós, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o joinha, de compartilhar nas suas redes sociais, permitindo que outras pessoas também possam ter acesso. E não deixe de assistir às aulas anteriores. Afinal, a conversão à fé judaica é um processo contínuo. E você tem que ver desde o começo, desde a primeira aula, para você entender um pouco mais. E quem sabe juntos nós possamos chegar a uma conversão genuína, sincera, ao Deus e ao povo de Israel. A mesma conversão que Ruth, a Moabita, alcançou por sua fé e pela misericórdia e bondade de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Shalom e até a próxima. Tchau.